Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós nos alegramos por nos encontrar na casa de Deus e eu mais especialmente ainda agradeço ao Senhor a oportunidade de vir aqui, voltar a esta igreja para celebrar convosco a Santa Missa neste sagrado rito que santificou a tantos e continuará a santificar com a graça de Deus até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Ele que me deu a oportunidade de conhecer este sagrado rito, celebrá-lo durante um pouco mais de 2 anos e meio e poder voltar a convite do nosso reitor, o estimado Monsenhor Maurício, que trago em grande afeto no coração, oração e amizade, que ele possa usufruir bem destes dias de descanso, de proximidade certamente com seus familiares, para refazer suas forças e voltar à sua missão, não somente inerente aqui à nossa reitoria, mas também à nossa arquidiocese, visto que ele é vigário episcopal. Uma missão bem específica, muito digna e de confiança de Sua Excelência Reverendíssimo nosso Arcebispo. Por falar em Arcebispo, meus irmãos, minhas irmãs, esta semana todos nós nos alegramos com a notícia da eleição do Sumo Pontífice, o Papa Leão XIV, por quem também rezamos especialmente, pedindo que o Senhor o ilumine, que ele seja um digno pastor conforme o nosso Supremo Pastor Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesta liturgia sagrada que nós acabamos de ouvir, liturgia da palavra, do 3º domingo depois da Páscoa, nós nos encontramos com esse discurso de nosso Senhor Jesus Cristo, que, muito embora tenha acontecido cronologicamente naquele período da última ceia, o Senhor, ali junto aos seus apóstolos, deixa-lhes como um testamento e fala-lhes de tantas coisas importantes e dá tantas instruções que serão bem necessárias para a missão que logo eles irão iniciar depois de sua volta para o céu, depois da vinda do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. E este discurso, volto a dizer, muito embora cronologicamente esteja neste contexto, ele é colocado no tempo da Páscoa, já em previsão da solenidade da Ascensão do Senhor, que logo se dará. E o questionamento ou a afirmação que o Senhor faz aos seus é a seguinte, né? Um pouco e me vereis, pouco mais e não me vereis, ou pouco mais não me vereis e voltareis a me ver de novo. O mundo vai se alegrar, vocês ficarão tristes, mas a vossa tristeza será mudada em alegria, que ninguém vos poderá tirar. Vejam que expressões significativas ditas ou saídas da boca do nosso Salvador. E é óbvio que os apóstolos, aqueles homens ainda em preparação, em caminho, em conversão, em santificação, vivendo com o Senhor, têm a oportunidade de questioná-lo. Mas o que significa isto que ele está nos dizendo? E verdadeiramente o Senhor que estava com os apóstolos, pouco mais seria ocultado da vista deles, por causa do mistério doloroso de sua paixão, de sua morte, sepultura, mas iria voltar, iria estar presente na vida deles novamente, trazendo uma alegria que ninguém poderia tirar-lhes. De fato, as aparições do ressuscitado trazem uma alegria sem limite ao coração dos apóstolos, a ponto, por exemplo, de São Pedro, que indo pescar com mais 6 companheiros apóstolos, sabendo que era o Senhor que estava na margem, veste depressa sua roupa e se atira ao mar para chegar mais rápido à presença do Senhor, que ali à margem aguardava a ele e aos demais apóstolos, com aquele cuidado, aquele carinho e aquela atenção de estar com fogo aceso, pães e peixes, para que os apóstolos pudessem refazer as suas forças depois de uma noite de pesca em que não tinham obtido absolutamente nada. E São João lhes diz, é o Senhor, e eles de fato reconhecem a Cristo, que lhes chama a participar da intimidade de sua vida, nesta figura tão bonita do partir o pão e o peixe e entregar para os apóstolos, recordando justamente o mistério da instituição da Eucaristia e de que aqui na missa
sempre teremos esta oportunidade verdadeira de nos encontrar com o Senhor. Mas o Senhor foi ao céu, meus irmãos e irmãs. É bem certo que Ele permanece conosco, Ele está presente aqui em nosso altar, na Eucaristia, Ele se faz presente na vida do irmão, dos irmãos, das pessoas com as quais convivemos, nossos familiares, amigos, os menos favorecidos, aos quais prestamos serviço de caridade, fazendo assim bem ao outro, como sendo o próprio Senhor. E, de um modo muito especial, esta interpretação deste texto do Evangelho faz-nos pensar na curta existência da nossa vida humana, porque, de fato, nós ficaremos tristes, e acredito que seja um sentimento presente na vida de todo cristão muito convicto da sua fé, porque, muito embora, irmãos e irmãs, nós vivamos essa nossa existência humana marcada por alegrias, é certo. Hoje, por exemplo, nós nos alegramos, celebramos, rezamos e agradecemos a Deus pelas nossas mães, as que estão conosco nesta caminhada aqui da terra e que são para nós um exemplo tão palpável do carinho e do afeto que Deus tem para conosco. E como é feliz o filho, a filha que tem a graça de ter a sua mãe presente e de compartilhar com ela momentos tão significativos de sua vida, desde a sua infância até a sua vida adulta. Hoje eu tenho a alegria de ter aqui comigo a minha mãe, e como eu sou feliz pela sua vida, pela sua existência, pelo seu bom exemplo, por tudo aquilo que ela significa na minha vida, e agradeço a Deus por ser filho dela. E, ao mesmo tempo, hoje tenho a graça de, como sacerdote, oferecer a ela o melhor presente, Jesus Cristo, nosso Senhor. E bem como agradeço também a Deus, nosso Senhor, que faz cumprir na nossa vida aquilo que Ele disse no Evangelho. Se vocês deixarem casa, pai, mãe, irmãos, campos, por causa de mim vocês ganharão 100 vezes mais com tribulações, e na outra vida o reino eterno. E a gente vai conhecendo ao longo da nossa existência humana verdadeiras pessoas que ocupam também em nossa vida este lugar tão significativo de nossas mães, que rezam por nós, que cuidam de nós no dia a dia de suas vidas pela sua oração. A quem agradeço sobremaneira a essas pessoas que têm este lugar também muito especial no coração do sacerdote. E vejam, nós vamos vendo, enxergando Deus presente nessas situações todas, como acabava de falar, na vida e presença de nossas mães, dos nossos pais, dos nossos amigos verdadeiros, de um sacerdote, bispo ou qualquer outro ministro que, em nome do Senhor, nos dá os sacramentos, nos ajuda a retomar o bom caminho, e nós ficamos felizes porque o Senhor continua a nos orientar e continua a se fazer presença na nossa vida por essas inúmeras circunstâncias. Mas nós sabemos que Ele está na glória, sentado à direita do Pai. E nós que aqui estamos e somos peregrinos, aqui e acolá sentimos uma tristeza, aquela tristeza dos santos, que fica a imaginar: quando, Senhor, irei contemplar-vos no céu? Quando terei a alegria de ver vossa face, Senhor, diz o salmista, não é? E enquanto somos peregrinos nesta terra, devemos justamente exercitar esta perspectiva de não nos apegarmos tanto, como disse o apóstolo São Pedro na primeira leitura, ao que é terreno, usufruir de tudo aquilo que é da terra, mas com os olhos fixos no céu, porque tudo aqui é muito efêmero e passageiro, tendo cuidado de rezar e obedecer aos nossos superiores, se aquilo que nos pedem não são ou não é contrário àquilo que o Senhor nos pede e nos ensina. O mesmo apóstolo São Pedro, que nos disse hoje que nós devemos ser submissos e obedientes aos nossos superiores, ao rei, aos governantes, disse também que é necessário obedecer antes a Deus que aos homens. Então, que nós tenhamos sempre esta obediência a Deus acima de todas as coisas, confiados naquilo que Ele nos deixou como orientação, quais sejam as Sagradas Escrituras, o magistério, a tradição ininterrupta da nossa Santa Igreja Católica. Celebrando o mês consagrado à bem-aventurada Virgem Maria, peçamos à nossa mãe que, pelas estradas da vida, como diz aquele tradicional cântico, nunca nos sintamos sozinhos, mas com a sua presença
viva e atuante a interceder e a proteger cada um, cada uma. Que Nossa Senhora enxerga em cada filho, em cada filha, a imagem do seu próprio Filho e Senhor nosso, Jesus Cristo, que disse a ela: eis aí teu filho, eis aí tua filha. Que a grande Mãe de Deus e Nossa Senhora do Rosário, padroeira de nossa reitoria, interceda sempre por nós e muito especialmente pelas nossas mães que estão conosco aqui na terra, a quem agradecemos todo o empenho, todo o carinho, todo o amor, e as nossas mães que já partiram para a eternidade, que o Senhor conceda a todas elas a recompensa dos seus trabalhos, o descanso, a luz e a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.